Eu acho que um dos maiores problemas de The Smashing Machine, né, o Coração de Lutador, como ficou aqui o título no Brasil, que é um bom título, aliás, eu vou comentar disso depois, é o fato desse filme passar muito a sensação de que ele é muito autocontido dentro de uma única caixinha, que nesse caso é a caixinha da cinebiografia. A gente tá vendo várias cinebiografias saindo, a gente começa a reconhecer padrões, e a gente vê que esse filme ele tem muitas coisas interessantes para serem ditas, muitas coisas interessantes que poderiam ser abordadas e que ajudariam essa história a ser ainda mais interessante, ainda mais atual, relevante e interessante até pra gente criar uma certa familiaridade, né? Porque fala ali de coisas psicológicas, das vulnerabilidades psicológicas de uma pessoa, como isso tem, né, uma conversa ali com a questão dos vícios que o protagonista tinha, um relacionamento tóxico e até mesmo uma relação de amizade com outro cara ali, né, uma amizade entre homens, um bromance super saudável e que seria interessante de serem coisas um pouco mais aprofundadas em vez de simplesmente ser um filme super direto e super linear ali com contar a história desse lutador da UFC. E eu digo isso porque é um filme que ele chega ao final e dá um pouco aquela sensação de beleza, por que essa história tá sendo contada, sabe? Por que esse filme ele tá sendo feito? Esse filme tem ali uma lógica que acaba, até eles tentam meio que justificar apontando o pioneirismo do Mark Kerr, né, que é o lutador da UFC, então tem toda a questão de como ele foi pioneiro no esporte, quando o esporte ainda não tinha todo o glamour que ele tem hoje. E isso deve ser muito legal, principalmente para quem já é fã do esporte, mas acho que pro público que não é, né, público que tá um pouco de fora, dá um pouco essa sensação de vazio, assim, um pouco essa sensação de por que essa história ela é interessante, por que eu deveria me importar com essa história. E eu tô falando isso porque, assim, nada disso, entretanto, faz o filme ser ruim, né? Eu posso estar falando isso e parece que eu tô falando que, pô, esse filme vai ser ruim, esse filme ele não é interessante, e significa, então, que o filme não vale a pena? De forma alguma. E além disso, a gente ainda tem uma questão que ela tá pairando sobre esse filme, desde a sua, né, da sua produção ali, da sua filmagem, que é a questão do Oscar de melhor ator para o The Rock, pro Dwayne Johnson, né? Porque muita gente vem falando, né? Tipo, nossa, o Dwayne Johnson desapareceu, ele tá querendo buscar ali uma outra fase da carreira, né? Tá querendo buscar o Oscar. Será então que esse filme ele pode acabar levando o The Rock pro Oscar? E assim, eu diria que pode e eu diria que é muito merecido sim, tá? Já respondendo essa questão, o The Rock ele tá muito bem. Isso é muito legal, como ele desaparece no personagem. É um trabalho de maquiagem muito bom, mas é um trabalho de atuação também. Né? Assim, a gente tirando ali a boca dele, tem horas que ele tá em momentos mais parados, momentos mais assim contemplativos, que a gente não reconhece o olhar, não reconhece o nariz, não reconhece assim, né? Ele tá com cabelo também, que ajuda a deixar ele bem diferente. Mas realmente ele tem essa coisa dele sumir no personagem e ele aproveita que ele some no personagem para conseguir elevar a atuação dele ao máximo. Ele tá muito bem no filme, que é um filme que ele até meio que espelha um pouco, ao meu ver, as vidas, né, as jornadas do The Rock com a do Mark Kerr, que é o personagem ali, né, o objeto de estudo de The Smashing Machine. Ele era a The Smashing Machine. E que é um cara que ele traz ali consigo... Ele é um personagem muito interessante justamente porque ele traz ali consigo uma dualidade muito legal, que é um cara que ele era o Brutamontes, o Brucutu, gigantesco, forte pra caramba, o cara que entrava nos ringues e ele era assustador, mas fora dos ringues, ele era um amorzinho de pessoa, sabe? Tipo, ele, logo no começo do filme, ele conversando com a senhorinha, conversando com uma criança, falando sobre o UFC, contando ali todo meigo, sabe? Todo gentil com as pessoas. E ao mesmo tempo, não só um cara muito bom, muito coração, por isso coração de lutador, que eu falei, eu acho que o título ele capta muito bem essa essência do filme, mas ele também é um cara muito vulnerável, assim, às vezes ele tem comportamentos, ações e até assim os olhares, parece uma criança, sabe? Parece muito ingênuo, às vezes, parece muito assustado, às vezes, com o mundo, né? Tem uma cena ali no parque de diversão que acho que retrata muito bem isso dentro do filme e que traz essa coisa, essa dualidade do Mark Kerr em um momento que o UFC ele não tinha, né, esse glamour todo, como eu falei, e aí ele tá lá tentando se erguer, enfrentando essas vulnerabilidades que ele tem, tentando vencer esse medo, vencer essa dificuldade que ele tem, essa barreira que ele tem em um esporte que, apesar das pessoas apostarem muito nele, as pessoas veem e reconhecerem o valor dele pro esporte, mas onde ainda também tem toda uma dúvida, né? As pessoas tinham uma dúvida, apontavam essa dúvida se ele seria capaz de vencer o torneio, justamente por coisas, né, dos bastidores dele, né, do psicológico dele, dos vícios dele,
da saúde. Então tem toda essa questão dessa dúvida que paira sobre o Mike Kerr, ali principalmente no terço final, que meio que também paira sobre o The Rock, sabe? De você ver as pessoas, ai, mas o The Rock, esse cara ali do Velozes e Furiosos, o cara que só faz o mesmo filme, o mesmo personagem, a mesma atuação, é sempre os filmes ruins. Agora estão falando de Oscar pra esse cara? Mas esse cara não... Por quê? Por que esse cara estaria no Oscar? Não faz sentido nenhum, sabe? Então eu vejo até esse espelho um pouco que eu acho que traz uma coisa interessante pro filme, traz assim quase uma sensação de... É muito fácil você comprar a dúvida que as pessoas têm sobre o Mike Kerr, por causa da saúde, da mente dele, né, do psicológico dele, sendo que a gente tá vendo que o cara ele é gigante, ele é forte, ele tem técnica, ele sabe lutar, quando a gente também tá vendo o The Rock atuando muito bem no filme, e ainda assim as pessoas continuando com essa coisa da dúvida ali se ele seria capaz, né, se ele mereceria em algum momento ganhar um prêmio, mereceria ser indicado por alguma coisa, sendo que nesse caso, realmente ele tá entregando a melhor, acho que sem dúvidas, não dá nem pra comparar, né, com a carreira dele e tudo mais, mas assim, não dá pra comparar, é um outro nível de atuação, é a melhor atuação do The Rock até então. Acho que agora ele vai conseguir realmente começar a se desvencilhar daquela imagem do The Rock que a gente já tem ali, do cara da ação, o cara que, apesar de muito carismático, tá sempre atrelado com esses filmes ali, né, mais brutamontes e tudo mais. Agora ele vai talvez realmente conseguir fazer essa curva na carreira dele, o que é bem interessante com a história que está sendo contada aqui. Mas antes de continuar, se você chegou aqui de paraquedas, já aproveita para se inscrever no canal. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos. Deixe também um like nesse vídeo se você estiver curtindo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo, se você quiser ver tudo que eu tô assistindo ou trocar aquela ideia. Mas aí bora continuar falando de The Smashing Machine, ou Coração de Lutador, filme dirigido pelo Benny Safdie. Agora, né, separado ali do irmão, que foi dirigir outro filme com o Timothée Chalamet. Antes eles tinham dirigido o Joias Brutas com a Adam Sandler, também um filme que fez muito bem para a imagem do Adam Sandler, apesar de ele já ter ali trabalhado com o Paul Thomas Anderson, né, já ser aquele ator que tinha um certo reconhecimento, mas o Joias Brutas ele meio que veio para cravar ali, principalmente para outras pessoas que não conheciam o trabalho do Paul Thomas Anderson com o Adam Sandler, para ver o Adam Sandler, né, como um ator sério, o mesmo que agora está sendo feito pelo The Rock, muito merecidamente. Mas eu acho que além do The Rock, né, que a gente pode centrar muito a conversa em cima do The Rock, falar como ele tá bem no filme, como ele merece ser indicado e tudo, a gente tem que levar em consideração também que existe uma outra pessoa nesse filme que está muito bem, que é a Emily Blunt. Uma das suas melhores atuações também. A Emily Blunt, ela tá aqui nesse papel mais secundário, ela é a Dawn, que é a namorada do Mark Kerr, a pessoa que tá ali do lado dele em vários momentos, mas é também uma pessoa que traz mais um contraste pro filme. É um filme com muitas dualidades, muitos contrastes ali entre personagens, entre os temas. E a Dawn, ela é essa personagem que traz muito disso, porque ela é aquela pessoa que ao mesmo tempo que ela espelha o Mark Kerr, ela também contrasta com ele em vários momentos. É uma pessoa que é uma personagem que a Emily Blunt consegue transparecer muito pro espectador uma tristeza que ela tem ali contida, muito pela forma ali como o Mark Kerr, em vários momentos a gente nota como ele parece ser duas pessoas diferentes, né? Uma pessoa com a Dawn e uma pessoa pro público. A gente vê ele ali bravo, por exemplo, triste porque alguma coisa deu errado numa luta, e ele tá tentando falar com ela, e ele tá meio bravo com ela, ele tá meio que descontando nela, mas aí chega o cara com quem ele lutou, o cara que cometeu uma falta contra ele, e aí é só sorriso, e aí é abracinho, aí é tirar foto, e a gente vê como isso fere ela. Mas ao mesmo tempo, conforme o filme vai avançando, a gente vê também que ela não é simplesmente uma vítima da situação, ela não é simplesmente uma pessoa que, poxa, ela é a esposa coitada. Não, ela também tem questões ali, ela também tem muitos problemas, ela também tem as suas vulnerabilidades. Isso também acaba afetando ele de volta. E aí não tem muito essa coisa de, pô, quem que tá errado na relação, sabe? Não tem essa questão. Porque é justamente isso que eu falei, eles são contrastes em vários momentos, mas ao mesmo tempo eles são espelhos um do outro. E o Benny Safdie, ele traz isso de uma forma muito interessante, até como o filme inteiro ele trabalha esse tom meio dúbio, sabe? Em vários momentos a gente tá ali lidando com ambiguidade. Um exemplo disso, por exemplo, é a trilha sonora, que é excelente, ela toca ali meio uma vibe de jazz, meio calma, que ao mesmo tempo ela tem um tom meio grandioso, né? Então ela consegue ser uma trilha épica, uma trilha ali grandiloquente, mas ao mesmo tempo ela é contemplativa, ela é calma, ela é intimista, o que é estranho quando a gente para pra pensar, né? Falando assim, como a gente imagina uma trilha sonora que ao mesmo tempo ela é grandiloquente e intimista, parece inconcebível, mas a gente consegue notar isso justamente no tom
de Smashing Machine, no tom de Coração de Lutador. E a trilha sonora tem um grande papel nisso que eu acho muito legal, justamente porque mostra como o Safdie, ele tá lidando com essa história justamente pelas suas ambiguidades. Então tudo meio que vai caindo um pouco nessa ideia, o relacionamento da Dawn com o Mark Kerr, ele é tratado dessa forma, a forma como o Safdie, ele filma os dois atores, muitas vezes com os closes muito ali nos rostos, né? Então a gente vê as lágrimas descendo pelo rosto da Dawn do momento. Em outros momentos a gente vê como o Mark Kerr é uma pessoa que está incrivelmente fragilizada, uma fragilidade ali psicológica que acaba escorrendo ali pro corpo, né, pra parte física. Então assim, ele tem, sei lá, um problema ali, um trauma, uma dificuldade, uma memória que está perturbando ele, isso acaba impedindo ele de se mover em diversos momentos, sabe? Tipo, em vários momentos, inclusive nas lutas, ele acaba tendo um pouco disso, ele acaba trazendo para dentro do ringue essa parte psicológica. É um belo trabalho, principalmente quando a gente para pra pensar que toda essa questão da parte física, e principalmente quando a gente fala de pessoas que estão em esportes, e quanto mais difícil o esporte, né, quanto mais ali de alta performance é o esporte, melhor tem que estar a mente do atleta. E aí, nesse caso, a gente vê, tem esse retrato muito transparente de um atleta com uma performance, né, que ela precisa estar ali no auge, porque ele está indo para um ringue e vai se machucar se ele não estiver bem, se ele não estiver concentrado. E aí a gente vê como a mente do cara ela tá toda destruída em vários momentos e como isso acaba afetando quem ele é dentro do ringue. E aliás, é dentro do ringue também onde o Benny Safdie ele cria uma separação muito legal entre o espetáculo e a brutalidade. A gente sabe que a gente está vendo uma coisa que ela é pro entretenimento, ela é trabalhada dentro dessa lógica de espetáculo, né? A UFC, WWE e todos esses esportes de luta tem muito essa questão de serem um grande espetáculo, né? Serem vendidos de maneira grandiosa e épica, quando as pessoas estão ali se machucando, né? Obviamente voluntariamente, né? Não estão ali obrigadas, mas elas estão ali para um esporte de contato, um esporte que vai machucar, que pode ser muito forte, pode ser muito pesado, mas tem esse espetáculo. E aí o Benny Safdie, ele evita trazer o espetáculo para dentro do ringue. Ele trata o espetáculo, ele trata esse lado mais do espetáculo em vários momentos do filme, mas durante as lutas, a gente costuma assistir as lutas de fora do ringue. Isso porque o Benny Safdie, ele tá ali sempre posicionando a câmera dele, a gente sempre vê as cordas ali, né, que separam, né, as cordas ali do ringue mesmo. Não sei se tem um nome específico, mas é aquelas cordas, vocês sabem o que eu tô falando. Aí ele deixa a câmera de fora do ringue e a gente sempre vê as lutas, mas com pessoas à frente, com as cordas ali do ringue, meio que na frente. Então a gente nunca entra no ringue junto com eles. Então a gente não tá vendo, aparentemente, como um filme. A gente não está assistindo como a gente vê em Rock ou Creed, que a gente vê as lutas de dentro do ringue, porque a gente tá vendo um filme. A gente aqui tá vendo uma coisa que é muito realista. A gente tá, se a gente parar pra pensar nisso, a gente não tá vendo um filme. A gente começa a esquecer que tá vendo um filme e parece que a gente tá vendo uma luta de verdade. O que realça esse realismo e acaba, claro, acentuando toda a brutalidade dessas cenas, que não é pouca, tá? É com uns momentos ali que você fica meio, sabe, você vê as pancadas ali, você vê eles lutando, você dá uma travada porque você esquece, você simplesmente esquece que você tá vendo um filme, que é tudo ok, que tá todo combinado, que ninguém se machucou. Não, eles estão fazendo, tá sendo brutal, visualmente é muito brutal, e o Benny Safdie ele consegue equilibrar isso com essa questão do espetáculo. A gente nunca esquece que é um espetáculo, a gente nunca esquece completamente que a gente está vendo um filme, mas ao mesmo tempo a gente também não consegue evitar ficar alheio à brutalidade que a gente está assistindo. Eu acho que isso é um efeito muito interessante e que acaba trazendo mais essa questão da ambiguidade para dentro do longa. É nesses momentos também que a gente tem alguma das melhores coisas do filme, como a relação do Mark Kerr com o treinador dele, que é um dos melhores amigos dele, que também é um lutador. É uma relação muito interessante, como eu disse, que é uma amizade masculina ali, muito saudável, assim, eles têm uma parceria muito grande, eles podem cair no ringue ali para lutar um com o outro, né, dependendo de como o campeonato se desenrolar, mas nunca isso parece afetar a forma como eles enxergam um ao outro. Eles estão ali como apoio, eles estão ali torcendo sempre um pelo outro, e eles sabem que se em algum momento eles tiverem que se enfrentar, eles vão dar tudo de si, sempre mantendo respeito, mas sem também desistir, sem subestimar o oponente barra amigo. Como a gente tá falando numa história que ela trabalha muito essas fragilidades, né, acaba caindo um pouco na discussão da masculinidade, de como a pessoa se enxerga, como os homens se enxergam, nessa questão de a gente tá vendo um cara que ele é
fisicamente um ideal ali de masculinidade que a gente imagina, né? O cara alto, forte, luta, e pode se defender. Mas ali, quando a gente olha pra mente do cara, a gente começa ali a entrar um pouco nesse debate da saúde mental, que, como eu falei, não é algo muito elaborado pelo filme, poderia ser, mas não é, mas que acaba entrando ali, acaba sendo mostrado um pouco. E essa amizade entre esses dois personagens é muito interessante justamente porque toca um pouco nesse ponto da saúde mental. Eles estão ali um pelo outro, eles são um apoio, eles são um suporte muito importante. Em alguns momentos são o maior suporte que eles têm, né, um ao outro. E o fato deles estarem num esporte que indique uma rivalidade, né, esse lance de você ter que machucar a outra pessoa, em nenhum momento impede que esse suporte exista. Isso é muito legal, tem uma cena que eles comentam que, nos bastidores, né, tem alguém dando entrevista e fala, eles devem estar fazendo um jogo psicológico agora, né, tem um tentando enfraquecer o outro ali psicologicamente, esse jogo psicológico. E aí corta pra eles e eles estão dando risada juntos, olhando as fotos de uma revista de esportes, e tipo, olha na página 7, você saiu tentando dar um chute no meio do chute. Pô, na outra página você saiu pegando ar, assim, antes de dar o golpe, sai esquisito. Então, assim, é engraçado porque a gente vê como parece realmente desafiar a lógica essa amizade, sabe? Mas ao mesmo tempo, ela é muito genuína e ela nunca deixa de estar presente no filme, o que torna a história ainda mais bonita. É aquele tipo de filme que, no geral, ele consegue ser aquele filme pra deixar com um sorriso no rosto. Por mais que a gente esteja vendo uma história com vários momentos tristes, vários momentos densos e bem pesados, ainda assim conta uma história interessante, não tem toda aquela coisa meio clichê de uma história de superação, mas também não deixa de ser uma história positiva e que tem sua dose de superação. Ao mesmo tempo, nunca abre mão de um certo realismo, sabe? A gente não tá vendo um filme tipo Rock, Karate Kid, que é aquela coisa do herói contra o vilão e com um grande triunfo, sabe? A gente tá vendo uma história real, algo que os últimos momentos do filme, né, onde vai explicando toda a história do Mark Kerr, que aconteceu ali depois do que a gente assistiu, esses momentos deixam isso muito claro, né? Que essa é uma história muito real e até colocam essa questão do pioneirismo para jogo. Mostrar como Mark Kerr e o colega dele, né, eles são nomes importantes para a UFC de uma época onde a UFC não era grandiosa como ela é hoje, não era um esporte milionário, onde as pessoas são, né, têm os seus nomes conhecidos do público, não. Ali era algo mais íntimo, mas eles também merecem ser valorizados e merecem ser lembrados. E daí, talvez, venha a importância de The Smashing Machine, né? Essa questão de lembrar dessas pessoas, lembrar desses nomes. Ainda assim, eu acho que poderia se aprofundar em outros temas e ser um filme ainda mais ousado, ainda maior, ainda mais impactante, porque material tinha. Se não fica ali simplesmente no clichê, simplesmente na cinebiografia esquecível, é porque tem ótimas atuações e uma ótima direção. Então, para Coração de Lutador, nota 7. A gente tá entrando numa época que não dá pra falar de alguns filmes sem mencionar o fator do Oscar, né? E esse aqui é um deles, assim como é o caso, por exemplo, de Uma Batalha Após a Outra, do Paul Thomas Anderson, que também é um filme que tem tudo pra aparecer no Oscar. Outro que não vai estar no Oscar, mas que de alguma forma eu lembrei durante a sessão de Coração de Lutador, é o A Longa Marcha, Caminho ou Morra, que também tem toda essa questão do psicológico versus o físico, sabe? A pessoa quebrando psicologicamente, ela vai quebrar fisicamente também. Algo bem interessante. Dois filmes aí que eu acho que, não sei, de alguma forma eles me lembram um ao outro. Mas agora eu quero saber de você, se você já assistiu Coração de Lutador, comenta o que você achou ou a sua expectativa se você ainda não viu. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.